Mas muito boa tarde. Prazer estar contigo mais uma semana nesta sessão 74 com o Ricardo. Nesta semana, para eu te explicar como que eu cheguei a faturar 8 vezes mais do que eu faturaria vendendo diárias através de mecanismos de hospedagem não convencionais e ainda assim proclamando a independência, dando um tchau para as operadoras online de reservas. Se você me conhece, se não me conhece, meu nome é Ricardo Massou, que sou especialista neste mundo das hospedagens, da gestão de hospedagens não convencional. E se você gostar desse conteúdo, deixa seu like, pode clicar no botão compartilhar e deixar para alguém que você pense que vai ajudar a ter acesso a esse conteúdo. E duas coisas interessantes, aqui na descrição desse vídeo você tem 2 links, um dos 2 links vai diretamente para se inscrever nas lives, para não perder os avisos e lembretes dos conteúdos que a gente faz. Você se inscrevendo lá, você terá a oportunidade também de participar do grupo de WhatsApp. Participar do grupo de WhatsApp é muito importante porque somente no grupo que se entrega 2 coisas. Coisa número 1 que se entrega no grupo. No grupo entrego o conteúdo que passa pela curadoria de cortes do vídeo. Então, alguns conteúdos são editados, melhores trechos são reassistidos, cortado, legendado, preparado e é distribuído apenas no grupo do Zap, os melhores pedaços, os melhores cortes, e lá você garante que você recebe. Porque Facebook, Instagram, o YouTube entrega o que quer, do jeito que quer, e não dá para confiar. Mas dentro do grupo do WhatsApp, eu garanto que você recebe todo o conteúdo. Então, por isso é importante estar inscrito lá também. Você tem o link do Instagram, e o meu Instagram mudou, meu Instagram principal mudou, então você vai ter o link do Instagram aqui embaixo. Vê se você me segue nesse Instagram, para ver que você não está no antigo, tá bom? Só para garantir. Por outro lado, se inscreve neste canal. Se você não está inscrito, clica no sininho para garantir que você recebe os avisos. Só para ressaltar que este canal é para gestores ou donos de hotéis, pousadas, Airbnb ou aspirantes a faturar do 0 a 6 dígitos por mês com mecanismos de hospedagem não convencionais. Isso que a gente ensina aqui, isso que eu falo. E tem uma coisa importante. Entre hoje, neste conteúdo de hoje, passa para a equipe de redação, jornalista, especialista, que vai trazer desse conteúdo de hoje, do que a gente sacar aqui hoje, transforma num memorando. E esse memorando é enviado no grupo de WhatsApp. Esse memorando que é enviado no grupo de WhatsApp vem com uma senha. Somente vai ter acesso a poder ver o conteúdo desse memorando, que é um arquivo PDF, quem tiver a senha. E a senha eu passo no final deste conteúdo, tá bom? Então eu vou passar sim, mas daqui a um pouquinho. Então tá bem. Então, reforçando aqui a ideia, como que eu cheguei a faturar 8 vezes mais com métodos de gestão de hospedagem não convencional do que com a venda de diários ou métodos convencionais, isso proclamando ainda a independência das operadoras online de reservas. Como que eu fiz isso, né? Como que eu fiz isso? E deixa eu te falar, quero que você saiba que aqui, nesta sessão, esta hoje é a sessão número 74, nestas sessões, eu abro alguns detalhes na direção de você que quer aumentar o seu faturamento com mecanismos de hospedagem não convencionais, talvez indo do 0 até 6 dígitos por mês, ou mais, inclusive, tá bom? E eu cheguei a proclamar essa independência faz mais que uma década, e este tema, este assunto de hoje, é um assunto que é para as pessoas, ou donos ou gestores de hotéis, meios de hospedagem, ou aspirantes a faturar do 0 a 6 dígitos por mês nesta indústria da gestão não convencional de hospedagem, pessoas que estão interessadas em viver fora da caixinha. E não é que você esteja ou não tenha que estar dentro ou fora da caixinha. É que eu já percebi e eu já identifiquei que as pessoas que só têm um perfil, uma visão sobre talvez negócios ou turismo, hospedagem muito tradicionalista, acaba que de uma forma ou de outra não vê o benefício do multiplicar talvez o faturamento por 8 vezes, ou talvez sair do 0 e fazer 6 dígitos. O que é 6 dígitos? 6 dígitos é levar um novo canal de receita, um novo canal de faturamento para o seu meio de hospedagem que te traga 100 mil ou múltiplos de 100 mil, né? 100 mil ou mais que 100 mil reais novos por mês,
que não interfira nas suas vendas de diária, que não interfira em nada que você já tem, senão que venha a somar. E não é todo mundo que se sente confortável com isso. E por que isso te permite proclamar independência? O que é, neste sentido, proclamar independência das operadoras online de reserva? Não é, o que não é não precisar usar nunca mais as operadoras online de reserva. Não é não querer usar, não poder, ou ficar proibido ou independente de usar Booking, Airbnb, ou de usar Decolar, ou qualquer outro canal que você queira usar. Não é isso. Essa não é a missão, esse não é o objetivo. Sino que o objetivo é diferente. O objetivo é ser independente, não inimigo, não contrário, né? não ser a oposição. Né? O objetivo não é ser oposição. O que você vai aprender aqui não é como ser oposição, é como ser independente. E independente é exatamente não ser dependente de. Então, a diferença entre ser independente e dependente. Isso que a gente vai ver aqui hoje. Como você pode ser independente de quantas vendas faça mais ou menos Booking ou Airbnb ou em qual valor da diária, e mesmo assim você trazer uma nova linha de receita que te leve talvez do zero, que você não está fazendo nada nesse canal de receita, te leve a 6 dígitos ou mais. E o que é 6 dígitos? 6 dígitos é 100 mil reais ou mais por mês, inclusive, tá vendo? E as pessoas confundem um pouco ficar independente de não poder usar, né? E não tem nada a ver com isso. Você pode ficar independente e você pode continuar a ter os seus canais tradicionais, os canais que você já tem de receita. O que eu estou trazendo aqui é um novo canal de receita, um novo canal de faturamento, um canal que você não tem e que te deixa independente porque tira independência. E uma vez contextualizado o que é, vou te contar o porquê proclamar a independência das operadoras online é um benefício para você. E o motivo pelo qual é um benefício é porque, de uma forma ou de outra, todos e cada meio de hospedagem que eu conheço no mundo de hoje, e isso não é a vida toda, é apenas no mundo de hoje, porque faz, inclusive, poucos anos, talvez 10, 15 anos, as reservas, a forma de viajar das famílias era diferente. Talvez faz 15 anos, as pessoas não usavam como principal mecanismo de reserva as operadoras online, tipo Booking, Decolar ou Airbnb, inclusive, porque 10, 15 anos atrás, Airbnb não estava bem nos seus inícios, né? Não sei se 15 anos atrás já existia, inclusive, Airbnb, né? Mas é isso, proclamar a independência das operadoras é um benefício para você, porque tem formas de resolver a venda de diárias que não te deixem dependente. E o que acho que acontece com Booking, Decolar, Airbnb ou outras é criar uma dependência, porque acabam se tornando seus canais de receita do seu negócio, e você está delegando toda a sua oportunidade de lucro ou prejuízo, ou de venda num valor de um preço de diário, no outro preço de diário, você está delegando toda essa responsabilidade a um terceiro que cada vez te deixa mais dependente. Por isso, proclamar a independência é um bom benefício, porque você cada vez terá mais capacidade de gerenciar o seu lucro, de gerar o seu lucro e de ser um pouco proativo na busca do seu resultado que você quer. Isso é um benefício que você tem por proclamar essa independência das operadoras online. E queria te falar um pouco de algumas pessoas que fizeram isso. E isso aconteceu, na verdade, conheço vários empreendimentos que fizeram isso, né? Mas queria te contar um caso específico, né, que fez isso e que acho que foi uma demonstração de uma grande virada de chave. Essa parte da indústria da hotelaria no Brasil e também da indústria dos mecanismos não convencionais de hospedagem. E essa empresa é uma empresa que lá pelo ano de 2005, pelo que eu sei, era uma empresa que tinha um parque aquático, diria que com não muito sucesso no Nordeste do Brasil. E esse parque aquático tinha um complexo de hospedagem ao redor que não terminava de engajar. Não estava na capital, não estava, por exemplo, em Fortaleza, e não estava num destino turístico que tenha um apelo tão forte como por exemplo, tem um apelo turístico Jericoacoara, ou Canoa Quebrada, ou outros lugares dentro do Ceará. E o que acontecia é que esse parque aquático acabava que estava numa situação quase decadente em algumas ocasiões. E o que aconteceu, e qual foi a virada de chave, que
no ano de 2007, 2008, se eu não estou equivocado, inspirados por outros grandes parques aquáticos do Brasil que também tinham meios de hospedagem, estavam aplicando mecanismos não convencionais de hospedagem e hoje, bom, elevou seu faturamento, multiplicou seu faturamento, se tornando independente dos meios das operadoras, não deixando de usar, mas sim ficando muito mais independente financeiramente, gerando um novo canal de receita, tipo com múltiplos 6 dígitos, né? E eu sei, me consta, vou te dizer números, mais que 7 dígitos e mais que 8 dígitos, e até na casa das centenas dos milhões de reais em faturamento, e isso transformou o negócio. Hoje tem o segundo maior parque aquático do mundo, se eu não estou equivocado, e esse parque chama Beach Park, no Ceará, na Quirás, né, na Porto das Dunas. E saíram de um absoluto lugar que parecia que não era, meio que decadente, e isso foi uma história de um pouco como se tornaram consistentes com faturamento, entre outras coisas, uma boa gestão pelo algumas decisões dos acionistas, modelo de gestão estruturado pelo novo gestor e tal, mas definitivamente implementando modelos não convencionais de receita para meios de hospedagem, gerou, se não estou equivocado, hoje na casa dos 200 milhões de reais em vendas por ano, provém de vendas de produtos não convencionais neste destino. Poderia citar outros destinos, como por exemplo Rio Quente, no Goiás, com uns, também acho uns 300 milhões de reais por ano de faturamento, ou outros destinos como, por exemplo, em hotel, Porto e Galinhas, com uns 40, 50 milhões, ou muitos operadores pequenos que estão entre 12 e 10 milhões de reais por ano, 15 milhões de reais por ano, e isso são operadores pequenos, porque os números neste mundo da hospedagem não convencional são altos, e quase qualquer operação faz 2, 3 milhões de reais por ano, não precisa ser muito boa para fazer 500 mil, 300 mil reais por mês, não precisa ser uma operação grande, nem sofisticada demais, e as operações maiores, com mais ambição, com mais intenção, operação de mecanismos não convencionais de hospedagem, buscam valores na casa das centenas de milhões de reais de hospedagem, empresas que têm experiência, negócios que têm criado há mais anos. E por que foi importante para elas declarar a independência das operadoras de online de reservas? Foi importante porque agora, sendo independentes, tem um canal, um fluxo de receita constante, alto, muito acima da despesa. Quando você vende diária, você está ali no limite da despesa com a receita. Quando você está no mundo dos produtos não convencionais, você está muito distanciado da despesa com a receita. Você tem um aumento significativo da margem por vários motivos, e isso te deixa independente. E essa independência dá, pelo menos, paz de espírito, né? Tranquilidade. E o que vale mais a pena, o que eu acho que faz mais sentido, é mais ser independente do que dependente. Não acho que seja ficar independente, não acho que seja para não utilizar ou ser a oposição, mas acho que ser independente é bom para a sua saúde, do seu negócio. Nenhum negócio tenderá a ser saudável a longo prazo se tem uma dependência tão forte na receita. E está falando isso alguém que já teve essa dependência, tá bom? E o que vai acontecer se você não proclamar a independência? Olha, o que está acontecendo no mundo é que cada vez mais os meios de hospedagem estão sendo controlados pelas operadoras. E te conto que, em alguns casos, as operadoras tomam tanto controle que, nesse nível de controle, elas conseguem já definir até o valor da diária. Então, o que pode acontecer? Enquanto essa dependência se manter e você não proclamar independência, é, primeiro, ter uma trava no crescimento do seu negócio, no faturamento total, inclusive na venda das suas diárias, ou limitar a sua receita, limitar seu lucro, inclusive terminar com seu lucro. Tudo isso são coisas que podem acontecer. E é verdade que para sair do lugar que você está, ponto A, e para ir para o ponto B, ponto A está vendendo somente diárias, ponto B está vendendo produtos não convencionais de hospedagem. Fazendo essa gestão desses produtos não convencionais para ir do ponto A ao ponto B e fazer essa gestão de produtos não convencionais, realmente é necessário fazer um esforço. E esse esforço que é necessário fazer é basicamente porque você vai ter que estudar um modelo novo, aplicar um modelo novo, isso vai trazer erro, talvez esforço extra que você está pensando que talvez não tem tempo para isso, e eu vou te falar que se ter ou não ter tempo fosse um problema ou uma solução, os desocupados estariam tudo milionários, porque
Os ocupados, eu vejo que são pessoas que têm muito trabalho na vida e continuam se ocupando, e os desocupados ficam desocupados por uma questão de atitude. Então, estar ocupado ou desocupado não deveria muito fazer a diferença em você poder proclamar independência e aplicar um produto novo ou não. Mas realmente você tem um trabalho a mais para fazer, mas é porque você está buscando um canal de receita no seu negócio de 0 a 6 dígitos novo. Seria impossível você trazer, imagina você ter seu negócio que está faturando, sei lá, você está fazendo 2.500 por quarto por mês. Imagina isso, 2.500 por quarto por mês. E de repente você passa a fazer 100.000 por quarto por mês, ou 50.000 a mais por quarto por mês. É possível multiplicar o faturamento nesse nível e que isso não te gere nenhum trabalho? Isso é real que eu estou dizendo. Então, realmente, tem um trabalho, mas o fato de você fazer esse trabalho tem uma grande recompensa que eu acho que vale muito a pena. Então, o que acontece se você proclamar independência e se dedicar a aplicar um novo modelo, um modelo não convencional, que você multiplica o seu faturamento, aumenta automaticamente a sua receita e você pode continuar usando os métodos que você usava, mas não ficar nunca mais dependente. E o melhor momento para proclamar esta independência é mais cedo do que tarde. Por quê? Porque, como a gente estava falando, cada vez mais as operadoras online de reservas estão fechando o cerco e cada vez mais estão controlando disponibilidades, inventários, número de unidades, valor de diária em alta, em baixa, em média, controlando quem faz a reserva, onde reserva mais, onde reserva menos. Cada vez você está deixando que seu negócio seja mais gerenciado por um terceiro, você está ficando mais dependente. E essa dependência tende a te deixar mais dependente. E é aquela coisa é um círculo vicioso, é um círculo negativo, onde quanto mais você está dependente, mais dependente você fica. Mais você está dependente, mais dependente você fica. E num momento ou no outro, e esse é o momento certo, você tem que dar um passo, sair desse lugar, sair desse status que você está, ir para um novo status, que é o status da independência. E o momento certo para fazer isso, acredito que é ontem. Né? O melhor momento para fazer isso era faz 5 anos, o segundo melhor momento era ontem, o terceiro melhor momento talvez é agora. O que pode acontecer para alguém que está dependente dessas operadoras online e não fazem nada? O que pode acontecer é que ficam sem reservas, porque não tem uma alternativa. Se fica sem reservas, fica sem receita. Se fica sem receita, fica sem hóspedes. Tudo isso pode acontecer se você não proclamar independência um dia, porque isso não está no seu controle. Você pode ficar sem reservas, sem hóspedes e até sem receita como consequência, sem fluxo de caixa. Você está entendendo o risco que você está correndo sendo dependente? Então, eu não estou dizendo seja oposição. Eu estou dizendo proclama independência. Proclama independência igual ontem foi a independência do Brasil, tá bom? E agora, sabe como eu cheguei nessa conclusão? Eu cheguei nessa conclusão porque em um momento determinado da vida, eu estava estudando um negócio no setor de imóveis e estava num almoço e depois no almoço que comemos, sabe quando você almoça e come mais da conta? Estava no almoço e comi mais da conta. E nesse almoço que eu comi mais da conta, depois de almoçar, estava com outra pessoa e saímos a caminhar. Tipo, sabe aquela caminhada que você faz para fazer a digestão com tranquilidade quando você tem uma comida um pouco excessiva? Então saímos a caminhar, conversar, fazer a digestão, baixar um pouco essa comilância que a gente tinha feito. E nessa caminhada a gente passou na frente de uma propriedade, de um terreno que é da minha empresa. E eu mencionei com essa pessoa que eu estava, que nesse terreno eu queria fazer uns flats, uns apartamentos, um pool hoteleiro, né? Um hotel com vários flats e fazer a gestão, talvez, né? Ficar com algumas unidades, talvez vender as outras. Eu me lembro que não estava totalmente decidido e falei dessa forma, ainda não sei exatamente o que eu vou fazer. E enquanto decidia, não decidia isso, estava ali parado o terreno. E essa pessoa que estava comigo, uma pessoa de origem de origem dentro da indústria, numa empresa bastante importante, vice-presidente de uma empresa muito importante da indústria, talvez número 1, número 2 da indústria, global no mundo todo, então, pessoas de fora. Quando eu expliquei os números do negócio, eu falei que cada apartamento tem potencial
Não me lembro exato dos números, mas vou te fazer uma conta aqui. Uma diária de R$200, 30 dias dá 6 mil, ocupação média Brasil é 50%. Então, sei lá, cada apartamento vale uns 3 mil por mês de receita, né? Aí, vezes 12 meses que tem no ano, cada apartamento vale R$36 mil de receita por ano. Se fizer uma margem aí de, sei lá, 30% disso, já sabe, de repente, R$12 mil de margem manual por apartamento. E ele me olhou quando eu falei isso e ele falou, só isso? Eu falei, só isso? Só, não sei se é muito ou pouco, tinha 30 unidades lá, né? Então, 12 mil vezes 30 e eu acho que era 27 apartamentos, não 30, mas tudo bem, perto de 30. E ele falou, olha, aplicando um mecanismo não convencional de hospedagem, você consegue fazer em uma semana, às vezes em um dia, o valor de um ano de receita. Eu falei, sério que é possível fazer um nível de faturamento assim, tipo 300 mil em uma semana, sei lá, 300 mil de vendas numa semana, para um lugar que uma diária vale R$200, né? É possível fazer isso? Acho que se tivesse falado 100 mil, já teria achado um número fora da realidade. E isso, essa sacada de, tipo, uma propriedade que vale 30 mil, poder fazer por ano, poder levar para 300 mil, talvez em uma semana, talvez em poucos dias, me chocou. E me abriu um olho, sabe? Me deixou em alerta. Eu comecei a fazer 1000 perguntas para essa pessoa. Comecei a perguntar como era, como vendia, como estruturava, como desenhava, qual modelo de contrato. E depois dessa reunião me dei conta que tinha uma indústria disso no mundo e no Brasil, que isso era a indústria não convencional de hospedagem, era um mundo que já existia, que tinha décadas, tinha, sei lá, tem 50 anos, 60 anos que essa indústria funciona no mundo. E me dei conta de que ninguém estava aproveitando isso, me dei conta que era uma indústria que estava parada e que eu não estava aproveitando isso, que não estava popularizada. E rapidamente entendi por que não estava popularizada e o grande problema, a grande barreira para as pessoas entrar nesse setor, nessa indústria, é que precisa de muita grana para isso. Naqueles tempos, no ano de 2010, quando eu entrei nesse 11, ano 2011, quando eu entrei nessa indústria no Brasil, nós começamos gastando somente em estrutura de vendas, equipe e tal, uns 400 ou 500 mil reais. Foi embora só com a equipe de vendas. Então, muita grana já foi embora somente para iniciar a operação. Então, tem um poder de vendas grande, mas você tem que trazer o dinheiro antes. Você tem que começar investindo 400, 500 mil. E sim, depois você vai vendendo e vai virando caixa e vai recuperando e tal, mas você tem que ter esse dinheiro antes, né? Você tem que pôr essa grana antecipada. E o que eu vejo que as pessoas talvez mais erraram na vida é porque muitas pessoas na época começam fazendo um negócio desse tipo sem ter o capital todo para investir na época. Agora, sem saber que agora não é mais necessário tanto capital, que é possível começar pelo jeito correto de começar hoje, não é mais fazendo um investimento. Eu não recomendaria ninguém fazer um investimento para começar de 400 mil reais. Hoje você consegue criar um método de gestão de hospedagem não convencional, não tradicional, quase que sem investimento, quase que sem unidades, você consegue fazer isso. E você organiza isso tudo através de internet, porque imagina, dos 400 mil que a gente começou no ano 2011 para montar a primeira estrutura de vendas, devia ter 200 mil em obra, quase. Obra e equipamentos, mesas, cadeiras, computadores, fardamentos das equipes. Você tinha que começar muito grande. E hoje já não é necessário mais começar tão grande, né? E hoje não teria como você fazer um negócio desse tipo para faturar tipo de 0 a 100 mil reais rápido em 30 dias, sei lá, já de cara, 60 dias já de cara, se não fosse porque tem internet. Então, tudo o que mudou o cenário foi que a internet apareceu. Também não é possível fazer isso se você não se organiza para ter uma atitude proativa e continua tendo essa atitude passiva de esperar que Booking traga comida na sua casa, que Booking apareça e te entregue de uma forma ou de outra o faturamento, e também o faturamento do jeito que eles querem, no balde diário que eles querem. Não tem como fazer isso, de levar o faturamento a 8 vezes mais, de 0 a 6 dígitos por mês. Isso, ficando independente das operadoras online de reservas, você não consegue fazer se você não decide dar um passo à frente
e sair da casinha, como eu estava falando no início. E essa é uma coisa de atitude que um gestor de meio de hospedagem, um profissional que quer entrar nesta indústria dos meios de hospedagem não convencionais para faturar alto, talvez para faturar mais que 6 dígitos por mês, não conseguiria fazer isso antes do que a gente aprendeu nesse tempo dos confinamentos, dos lockdown. E nesse tempo que a gente aprendeu é que o poder da internet é muito grande, que a escala nacional, desde a internet estar na escala nacional é muito fácil, que está próximo do cliente não custa nada, que o cliente está na intimidade, segurança e conforto do sofá da casa dele, enquanto você está no conforto do seu escritório, da sua sala de trabalho, do seu, sei lá, ou da sua casa, sei lá, onde você estiver fazendo isso, e que você pode organizar isso com alguns passos bem simples, e que não existe, que eu tenha conhecido, nenhuma única exceção em que aumentar o teu faturamento com um novo canal de receita que te leva de 0 a 6 dígitos em 30 dias, isso não seja bom, que te leva rapidamente a ter esse faturamento mensal. Nunca vi um caso que isso não seja bom, salvo em um único caso, que não é que isso não seja bom, é que a pessoa não tem um nível de ambição necessário. E essa é uma análise que você tem que fazer de quem você é e qual o nível de ambição que você tem na sua vida. E o primeiro passo, talvez, e o inicial, e a primeira coisa que você tem que tomar consciência e isso é uma coisa que você já pode rapidamente implementar para aproveitar disso, para talvez já sacar, e é definir o seu cliente ideal e deixar isso por escrito. E como você sabe quem é o seu cliente ideal? Talvez você tenha dados, ou talvez você não tenha dados, você tenha a capacidade de alucinar quem é o cliente ideal. Eu recomendo fazer com dados, mas se não tem dados, eu não recomendo deixar de fazer. Na verdade, não deixe de fazer se não tem dados, alucina. E como que define o cliente ideal, o hóspede ideal, o viajante ideal? O viajante ideal talvez é por idade, por profissão, por estado civil. Pode anotar isso, tá? Vamos, idade, profissão, estado civil, cidade, estado, né? E não somente tudo isso, talvez você já tem, né? Você pode começar a alucinar com coisas de tem filhos, não tem filhos, ou próximos destinos, inclusive, sonhos de férias, expectativa, né? Trabalho, profissão, se tem carro, se não tem carro, se tem casa própria, se não tem casa própria, qual a renda mensal desse seu cliente ideal, qual o ano do carro desse seu cliente ideal, quantos anos está casado, é lua de mel, é recém-casado, casado há mais que 3 anos, qual tipo de profissão. Nós temos, por exemplo, uma lista com 99 profissões especificadas, que nós consideramos profissões, nós chamamos isso de profissão qualificadas. Nosso cliente tem que ter uma renda X a partir de R$6.000 por mês, nós consideramos qualificado. O carro próprio do nosso consumidor de produtos de hospedagem não convencional, tem que ter no mínimo 2 anos de casado, né? Pelo menos. Tem que ter o carro mais novo que 3 anos estava falando. Então tem que ter umas características que você tem que entender. E o que a gente descobre isso pelos hóspedes que já tem tido, pelo perfil que você mais gosta, ou então você descobre isso porque você alucina, porque você para, sente e escreve. Idade, profissão, estado civil, cidade, estado, carro, casa. Importante para mim, se tem ou não tem cartão de crédito, tempo do carro, placa do ano do carro, né? Profissão, renda mensal, estado civil, se tem filho, se não tem filho, sonhos de férias, e com isso você desenha um perfil exato de cliente. E mais que você está acertando o perfil, mais que você está acertando depois no faturamento. E uma coisa tem um impacto direto na outra. Insisto, se você sabe, escreve. Se você não sabe, escreve alucinando. Tipo, imaginando, viajando. Escreva o que você está imaginando. Identifique quem é seu primeiro cliente, porque esse é um passo simples, rápido, que te leva a começar a ver a cara, a imaginar o rosto desse cliente ideal, que pode ser um viajante não convencional, que pode te proporcionar uma nova receita, um novo canal, que te leva rapidamente a 6 dígitos novos por mês, sem ficar dependente, ficando independente das gestoras de reservas online e te levando a multiplicar seu faturamento. E é isso que eu quero que você possa fazer. Olha, foi um prazer para mim estar contigo, te passar esse conteúdo. Quero agradecer o seu tempo aqui acompanhando o conteúdo. Se você gostou, deixa o like. Se quiser compartilhar com alguém, clica no botão compartilhar. Forte abraço. Vejo você na próxima semana. Mais um conteúdo para te ajudar a trazer o seu faturamento no novo canal de receita para 6 dígitos por mês,
isso num tempo rápido, recorde de 90 dias, criando um modelo não convencional de hospedagem e gerenciando isso desde o absoluto zero. Um abraço, te vejo próxima semana. Tchau. Fui.